Essa aula, ela é como se fosse uma aula introdutória, assim. Se vocês não tiverem isso como base, se vocês não conhecerem isso, vocês não conseguem explicar para um paciente por que que ele precisa fazer a suplementação, né? Então, parece que é uma aula que não tem muito conteúdo, não tem muita coisa, porque a gente acha que a gente já sabe muito das coisas, né? Só que é uma aula que foi, inclusive, o que me fez ter muito mais segurança, né, para falar sobre suplementação, tá? Então, não é só como surge a doença, né, como surgem as doenças, é como que a gente adoece, por que que a gente adoece e o que é que os suplementos têm a ver com isso, tá? Essa nossa aula, ela é assim, prepara papel e caneta aí para vocês anotarem bastante, que hoje a gente vai conversar bastante aqui, tá? E quem quiser, quem tiver aqui, que estiver interessado em entrar na fraternidade, depois da aula eu tiro todas as dúvidas, tá? Para a turma que vai abrir na segunda-feira. É, então, assim, essa aula eu sempre falo com, né, com todo mundo quando eu vou. Esse ponto, o que eu vou ensinar hoje, normalmente é o que eu ensino para os meus pacientes, tá? Quando eu vou explicar para eles por que que eles precisam tomar aquilo tudo, né? Normalmente eu dou essa aulinha para eles, óbvio que bem resumida, né? Bem assim, né? Bem leiga, que é justamente para ele entender por que que ele precisa daquela suplementação naquela quantidade, tá? A nossa percepção, né, a nossa ideia de tratar doenças é sempre pela consequência. A gente sempre tenta tratar a consequência da doença. Então, a gente aprendeu assim, né? Tá hipertenso, toma um antihipertensivo. Tá diabético, toma um antidiabético. Tá, né? Tá sentindo dor, toma um anti-inflamatório. E por aí vai. Então, a gente aprendeu a tratar a consequência sem aprender a tratar a causa. A medicina hoje, ela é singular. Então, ela aprendeu a tratar o individual. Ele aprendeu que tem médico que é especialista em coração, tem médico que é especialista em osso. Então, a medicina hoje, ela separou. Ao invés de um médico estudar o todo, ele estuda os pedaços. Então, assim, essa parte de ser individual acaba não pegando as doenças crônicas. Por quê? Hoje, por exemplo, né, se eu sofro um acidente, é óbvio que eu vou para o hospital correndo. Por quê? Em termos de coisa aguda, é isso mesmo, é médico mesmo que resolve, é hospital que resolve, né? Porque o agudo a gente sabe tratar. O que é que para um sangramento? E é independente. Ah, vamos supor que o medicamento que para o sangramento pode te causar uma morte daqui a 10 anos. Não tô nem aí. Para esse sangramento que eu não quero morrer agora, né? E aí, beleza, é assim que funciona. O medicamento, ele era para ser usado dessa forma. Eu já falei isso várias vezes com vocês vão me ouvir falando várias vezes também, tá? O que acontece? Nós temos a ideia de que o medicamento ele é uma coisa que cura, né, que trata, e não é. O medicamento ele é um remédio, né? Ele remedia, ele atrasa o desenvolvimento. Então, qualquer que seja a doença, vocês já viram alguém curado da diabetes? Vocês já viram alguém curado da hipertensão? Alguma pessoa já foi curada de uma doença autoimune? Para você, você já viu uma pessoa sendo curada de uma doença autoimune? Nunca é. Por quê? A pessoa toma um medicamento, né? A não ser que vocês tenham contato com pessoas que, além do medicamento, foram para os chás, foram para os suplementos, foram para outras coisas, né? Mas a pessoa que é tratada com medicamento, ela nunca é tratada. Ela nunca chega no final. Ela nunca trata aquilo de vez. E aí você vai perguntar, Luciana, mas e o câncer? O câncer também não é tratável, não com medicação. Né? Não é à toa que sempre há uma reincidência. A pessoa que ela se tratou do câncer, ela sempre tem outro câncer depois, tá? E por que isso, né? Nós temos as doenças, e aí a gente precisa pensar o seguinte: por que tudo que eu falo com vocês em relação à doença, eu coloco estresse oxidativo no meio, eu coloco inflamação no meio, tudo eu falo que eu trato né, eu trato mitocôndrias, eu trato estresse oxidativo, eu trato inflamação. Por quê? Porque isso é 90%. Você tratar qualquer doença que uma pessoa tenha, vocês vão entender por quê. Qualquer doença que uma pessoa tenha, se você trata a mitocôndria, você já melhora ela 80%. Mesmo que não seja a causa, a mitocôndria está envolvida totalmente nisso. Então,
a gente precisa entender que a doença, né, todas as doenças, elas são a níveis celulares, elas são a níveis moleculares. Então, não adianta você tratar uma coisa que não é a nível molecular. É só vocês pensarem em questão das células, né? Quantas células nós temos no corpo? 10 trilhões de células. Então, se você pensa só uma célula fica doente, nunca é. É sempre isso vezes 10 trilhões. Então, se nós temos 10 trilhões de coisas no nosso organismo que precisa ser tratado, que não é isso tudo, porque nem todas estão ruins, senão você morre, né? Mas pense que é sempre multiplicado por muito isso. Então, toda doença que a gente tem é sempre multiplicado por isso, né? E principalmente, nós temos 10 trilhões nós temos 10 trilhões de bactérias, né, gente? Nós temos 10 trilhões das bactérias lá, das células, e desses 10 trilhões, né, nós temos 90% disso no nosso trato digestório. Então, nós temos de todas aquelas coisas que a gente tem que pode fazer o nosso organismo melhorar, está no trato digestório, está no nosso intestino. Então, quando eu falo com vocês que a gente precisa sempre tratar mitocôndria, adrenal e intestino, é porque com isso a gente consegue tratar cerca de 99% das coisas. Então, assim, nós temos tudo que acontece no nosso organismo, a gente tem a nível celular, então a gente precisa pensar a nível celular, certo? Então, a primeira coisa que eu falo com vocês é em relação ao nosso pH. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre falei com vocês em relação ao pH do organismo. Um pH crônico, um pH ácido é onde a doença mais vai se instalar. A doença mais se instala é onde tem pH ácido. Nosso pH comum é um pH ali entre 7,35 e 7,45. Quando o seu pH ele abaixa, ou seja, ele vai ficando mais ácido, quanto mais ácido fica o seu organismo, maior é o crescimento de bactérias. Lembram que bactéria e fungo cresce num ambiente que é ácido? Pois é, quanto mais desce isso, mais você cria isso, mais você aumenta esse negócio. As nossas bactérias do nosso organismo é assim, tá? As bactérias ruins, tá? Bactérias ruins, fungos ruins, tudo que é ruim do nosso organismo prolifera em ambiente ácido. Então, por isso que a célula cancerígena, a primeira coisa que ela faz é melhorar para ela ali o terreno biológico. Então, o que é o terreno biológico? Eu já dei esse exemplo para vocês uma vez, eu vou falar de novo, né? O terreno biológico, pensem comigo aí no Rio Tietê, né? Quem é de São Paulo lembra disso aí o tempo inteiro, né? O Rio Tietê, ele é daquele jeito, quem não conhece, é um rio extremamente sujo. A gente acho que quase, né? Não vai ter quem não conhece aqui. Mas o Rio Tietê é um rio sujo, é um rio que fede muito, e o pessoal de São Paulo fala isso, eu não sou o que estou falando. Pessoal, lá é um rio muito sujo, é um rio que, né, deságua muito esgoto e tal. Esse rio tem peixe. É um rio e tem peixe, certo? Se você joga uma ração nesse rio, pode ser a melhor ração do mundo para esses peixes. Eles vão ser peixes saudáveis? Se eles comem essa ração, mas vivem numa água suja, podre, cheia de coisas ruins, não vão. Por que que não vão? Porque o terreno biológico deles é ruim. É um lugar ruim de viver. Então, pensem comigo isso em ambiente celular. Pensem que o rio Tietê é o seu ambiente extracelular e o peixe é a sua célula. A célula, ela sempre vai fazer a defecação, né? Ela vai jogar para fora o que é ruim, ela vai filtrar ali, jogar para fora o que é ruim e ficar com o que é bom, certo? Essa célula, ela sempre fez isso e sempre vai fazer isso. O que acontece com esses detritos que ficam do lado de fora? Eles são limpos, eles são sugados e são levados para fora. Inclusive, são as linfas que fazem isso no nosso organismo. Agora, pensem num sistema linfático comprometido. Pensem nas linfas que não estão funcionando da forma. E pensem isso Imagina eu, por exemplo, chego no Rio Tietê e tiro uma garrafa de dentro dele. Eu limpei o rio? Não fez muita diferença, né? Eu chegar lá com a peneira e sair tirando as coisas sujas que tem ali. Não faz a menor diferença isso. Então, quando você tem um terreno biológico propenso a crescimento de bactérias, a apodrecimento celular, esse seu terreno biológico é o que vai ser o causador das suas doenças. E por que isso? Quando a gente fala
em questão de pH, questão de célula, questão de tudo isso, a gente vai lembrar do estresse oxidativo, certo? E só para vocês lembrarem, mais ou menos, né? Quem nunca assistiu a aula de estresse oxidativo, o estresse oxidativo, gente, ele é o aumento dos radicais livres, não é só o fato de ter radical livre. Radical livre é extremamente importante para o nosso organismo. Os radicais livres, inclusive, são os que ajudam as células natural killer a destruir as células cancerígenas do nosso organismo. Todos os dias nós temos uma batalha no organismo, que é os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, se juntam com as células natural killer e matam as células cancerígenas, as células ruins, as células que se negam a fazer apoptose. Lembra da apoptose? A célula ruim, ela percebe que ela é ruim e ela se mata, ela explode, certo? Quando acontece a apoptose em termos comuns, né? Ou seja, chega um certo nível ali que a célula ficou ruim, ela sabe que ela é ruim, ela tem que morrer. Se ela não morre, ela fica uma célula ruim, resistente e que vai deixar outras células ruins. Então, o radical livre ele é extremamente importante, porque ele vai juntar com a célula natural killer e vai fazer com que essa doença, né, seja evitada. Então, isso é feito no nosso organismo o tempo inteiro. Só que, quando você tem um excesso dos radicais livres, ou seja, você tem um excesso dessa produção, o seu organismo não consegue combater as células cancerígenas, os vírus, os parasitas, os micróbios, as bactérias e as espécies reativas de oxigênio. Então, como ele já está acostumado a lidar com aquilo, a célula natural killer normalmente se junta com o radical livre, o organismo entende que é o seguinte, não, isso daí a natural killer resolve. Por quê? É função dela, né, se juntar à espécie reativa de oxigênio e matar a célula ruim. Só que se você tem um excesso disso, a natural killer, ela não é produzida em excesso. O seu organismo, ele não entende que ele precisa produzir mais, porque aquilo já é algo comum ao organismo. Então, ele sabe que aquilo é comum. E o que acontece? Se nós temos um exemplo, nós temos aí a produção de espécies reativas de oxigênio, nós temos uma quantidade no nosso organismo que é comum, certo? E aí, o que aumenta isso daí? Tudo o que pode ser ruim para o nosso organismo. Então, nós temos as espécies reativas de oxigênio em torno de... o nosso organismo era para produzir em torno de 95% das vezes que ele transforma O2 em H2O, era para fazer certo? 95% das vezes. Ou seja, em 5% das vezes, sairia essas espécies reativas de oxigênio, que seriam essas 5%, seriam as que ajudariam o nosso organismo lá a pegar células ruins. O que acontece? Quando você não tem uma dieta boa, quando você está num ambiente poluído, essa porcentagem ela vai diminuindo. Então, vamos supor, você é um humano totalmente saudável, totalmente livre de toxinas. Então, você produz 5%, certo? De espécies reativas de oxigênio, normal. Só que aí você vive num ambiente poluído. Então, já não é 5%, já produz em torno aí de uns 8%. Aí você consome agrotóxicos, pesticidas, conservantes, já chegou a 12%. E aí você convive com pessoas fumantes, que o cigarro e o tabagismo é o pior produtor, né, de espécies reativas de oxigênio, já chegou a 20%. E aí, imagine você produzindo 20%, 30%, 50% de espécies reativas de oxigênio durante 30 anos. Uma hora você vai pifar, certo? É diferente quando você... É a mesma coisa do ferrugem, né? Se você tiver um ferro ali que nunca teve contato com água, ele nunca vai enferrujar. É água e oxigênio, né? Ele nunca vai enferrujar. Agora, coloca o ferro, né, em contato com isso, em contato com oxigênio, em contato com o ambiente úmido, né? Ele pode não enferrujar ali no primeiro mês, no segundo mês, mas com 1 ano, com 2 anos, você começa a ver esse ferro enferrujando. É a mesma forma. Tem um médico que ele fala que o estresse oxidativo é a ferrugem do corpo humano, né? Ou seja, o envelhecimento é a ferrugem do corpo humano, é você não enferrujando devagarzinho. Só que a gente não observa esse tipo de coisa. Por que a gente não observa isso? Porque o estresse oxidativo é algo muito pequeno, é uma coisa que as pessoas aprenderam a despreocupar, porque até então era preocupante a poluição, mas aí ficou alguma coisa comum. Até então era preocupante o agrotóxico, mas aí virou uma coisa comum. Até então, entendeu? Essas coisinhas que vão virando coisas comuns no nosso organismo, para a gente, na nossa cabeça,
E a gente não vê, nosso organismo não aguenta isso, né? Ele não consegue resistir a isso. Então, quando a gente tem um ambiente ruim, nós temos um terreno biológico ruim, nós temos a proliferação de doenças. E por que isso? Porque se o ambiente está sujo e vem uma célula que se fortalece de um ambiente sujo, a célula que é boa, ela não aguenta combater aquilo. Ela até conseguiria combater a célula ruim, mas como a célula ruim está no ambiente dela, gente, é a mesma coisa que vocês pensarem numa guerra. É a mesma coisa que pensar na guerra. Imagina você né, no meio da guerra com o seu país ali. E aí tem um outro país. Vocês estão numa zona que é neutra. Vocês batem de frente, o mais forte ganha, certo? E normalmente no nosso corpo, a célula saudável ela é mais forte do que a célula cancerígena. Só que pense se você chega num lugar para você, né, bombardear o inimigo ali e aquele ambiente ali é do inimigo. Entende? O ambiente, o inimigo, ele conhece aquele ambiente, ele sabe por onde que ele pode correr, ele sabe por onde que ele pode entrar, por onde que ele pode passar. Quem que está disposto, quem é que vai estar mais propenso a ganhar? Óbvio que é o que está com mais gente, né? Conhece o ambiente. É a mesma forma a célula ruim. A célula ruim, a célula que está ruim, que está podre, que está qualquer coisa assim, é uma célula que ela, além de tentar matar a célula boa, ela ainda contamina essa célula. Então, se a célula boa não morrer, ela vai ser contaminada. E aí é onde nós vimos as metástases acontecendo. É a mesma coisa do radical livre. Ele vai encostar no lugar e vai deixar aquele negócio também reativo. Então, é a mesma coisa. A célula cancerígena ela é uma espécie reativa, inclusive, não é uma espécie reativa de oxigênio, né? Mas ela é uma espécie reativa, ela é uma espécie que quando encontra com outra, ou ela mata ou ela aumenta aquilo ali. Então, por isso que a metástase sempre é uma célula que encontra outra célula, que pega outra célula, que pega outra célula, quando a gente vê, tá lá a metástase na pessoa, tá? Então, basicamente, o estresse oxidativo, ele é isso. Ele é essa quantidade de toxinas no nosso organismo e uma quantidade absurda. É uma quantidade que a gente não consegue pegar. Ah, Luciana, mas nós temos as enzimas antioxidantes do próprio organismo. Sim, a gente tem as enzimas antioxidantes do nosso organismo e elas precisam de força, né? Por isso que tá aí. O que acontece no nosso organismo? Já vimos que, normalmente, né, uma pessoa comum, que não teria nenhuma daquelas coisas lá que aumenta a toxina no organismo, ela produziria em torno de 5%. Se o seu organismo não tivesse células suficientes para esses 5% deteriorar, o seu próprio sistema antioxidante vai falar assim, ó, tá sobrando, então tira lá, certo? Tá sobrando, então mata lá. O antioxidante, o que ele faz? Ele neutraliza, tá? Ele neutraliza o radical livre. Então, o que acontece? Nós temos enzimas antioxidantes. Essas enzimas, para elas serem produzidas, elas precisam de coisas específicas. Elas precisam de vitaminas e minerais. Não todos, né? Mas, por exemplo, a glutationa, ela é o principal, né? É a enzima antioxidante principal que a gente tem, é a glutationa. E ela precisa, para ser produzida, ela precisa de inúmeras vitaminas, dentre elas a B3, tá? Para ela ser convertida em glutationa. A glutationa, ela é um tripeptídeo. Então, para ela ser um tripeptídeo, ela é formada por 3 coisas, né? Ela é formada pela cisteína, pela glicina e pelo ácido glutâmico, né? Que vem aí do glutamato. Então, a gente tem a cisteína, é a principal forma de você conseguir aumentar a glutationa, né? Na vocês vão lembrar aí da acetilcisteína. N-acetilcisteína, que é o NAC, é um dos principais antioxidantes que a gente pode consumir. Por quê? Ele tem a cisteína e essa cisteína vai entrar no nosso organismo e vai conseguir produzir isso, tá? Inclusive, eu prefiro suplementar o NAC, né, que é a N-acetilcisteína, do que a própria glutationa. Por quê? Você suplementa a glutationa, a não ser que você consiga fazer isso injetável. No caso nosso, a gente não pode fazer injetável. Porque o injetável ele é direto no sangue, a glutationa é direto no sangue, certo? Se você toma a glutationa, chega no seu estômago, ela vai quebrar em cisteína, ácido glutâmico e glicina, certo? Qual que é a chance disso juntar de novo e virar uma glutationa, entende? Então, é muito melhor você investir na cisteína, porque você tem certeza que ela vai no lugar certo e vai juntar os outros dois lá e formar o tripeptídeo, que é a cisteína, tá? A cisteína, que é a glutationa. E a glutationa, gente, pra vocês terem ideia, ela mesmo ela sendo um dos principais enzimas antioxidantes do nosso organismo, ela é muito depreciada com o paracetamol.
O paracetamol, ele inibe toda a cadeia de produção da glutationa. Então, pense aí agora na sua vida quantas vezes você tomou paracetamol. Então, além de, né, todo aquele negócio, imagina, tenta lembrar quantas vezes na sua vida você já conviveu com pessoas fumantes, ou seja, você respirou a fumaça. Tente pensar quantas vezes você já ficou estressado a ponto de chorar. Isso também aumenta espécies reativas de oxigênio. Pense em quantas vezes você já consumiu agrotóxicos, consumiu conservantes, consumiu alimentos industrializados. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Então, pensa a quantidade de coisas que você já fez no seu organismo e agora pensa na quantidade de medicamentos que você já tomou. O paracetamol é o menor deles e ele é o que mais depleta glutationa. A dipirona, ela não depleta só glutationa, ela depleta glutationa e a superóxido dismutase, que é outra enzima digestiva, outra enzima antioxidante. Então, pensa isso na sua vida. Quando eu falo as coisas assim, todo mundo fala assim, Luciana, para que tudo isso? Porque é tudo isso, né? A gente não pode suplementar só um dia. Foi só um dia que você viveu e fez isso tudo? Não foi. Eu tenho 30 anos. Tem 30 anos que eu convivo com poluição, com conservante, com agrotóxico, com pesticida, com alimento industrializado, com açúcar em excesso. Então, isso faz o meu organismo inteiro ter toxinas. Então, esse tipo de coisa, quando a gente tenta explicar para o nosso paciente que não tem como você fazer não tem como você ser suplementado, não tem como você começar a ter uma coisa boa no organismo se você não tratar o seu terreno biológico, isso é importantíssimo. Esse exemplo do peixe, então, gente, é sensacional, tá? Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui, deixa eu ver. Foi o Valmir. Existe alguma forma ou exame simples para saber o pH do sangue? Olha, pH do sangue não nos ajuda muito. A gente pode fazer, mas não vai ajudar muito. Você pode, é o seguinte, a gente faz o exame pH do sangue e pH da urina, tá? pH do sangue não, pH salivar. O pH, se a gente fizer o pH salivar, a gente vai ter dosagem do pH intracelular, tá? Se a gente fizer o exame da urina, a gente vai ter o pH extracelular. E aí, como é que você calcula isso? Presta atenção. Quando você calcula isso, você pega, vamos supor que fez lá o pH salivar. Seu pH salivar deu 6,5, vamos supor. Você vai somar com 0,8. Então, esse valor é o seu pH intracelular, tá? E aí, a mesma coisa com o da urina. Soma com 0,8. Então, vamos supor que deu 6, você vai somar com 0,8, vai ser 6,8, é um pH ácido, né, que está extracelular, tá? E aí, obviamente, que você tem que procurar as formas, né, de reduzir esse pH, tá? Como é que você reduz pH? Tudo que você pode. Então, você pode colocar. Aqui, por exemplo, a gente tem um costume de tomar água alcalina. E eu já falei disso, inclusive, em um caso clínico essa semana. A água alcalina, gente, ela é nada mais do que você adicionar ali um pouquinho, né, de algumas coisas ali. A gente adiciona bicarbonato e acho que cloreto de magnésio, eu esqueci. Eu tenho que pegar a dosagem delas, porque eu esqueci como é que faz isso. Deixa eu ver se eu acho algum papelzinho por aqui. Não. Depois eu coloco para vocês lá na fraternidade o documento, tá? A água alcalina, ela é para 20 litros, você coloca uma dosagem assim, é um pouquinho só, não dá gosto, mas você consegue alcalinizar essa água, tá? E com isso, você consegue melhorar com os anos, né? Você vai desacidificando o seu organismo, porque também você não pode alcalinizar demais, né? Alcalinizar demais, seus órgãos morrem. Só que não é muito raro você conseguir alcalinizar demais o seu organismo. É muito raro. Aqueles filtros que vêm, né, que falam que alcaliniza a água, não sei se alcaliniza mesmo não, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, que eu sei que vai alcalinizar. Óbvio que tem uns filtros que são bons, mas não sei se seria uma boa opção, acho que eles são muito caros, tá? Então, a gente tem isso, a gente tem essa primeira coisa que a gente precisa pensar, que é justamente o terreno biológico. A gente precisa pensar que sem isso a gente não consegue, por isso que eu sempre falo com vocês, vai começar uma suplementação, vai tratar um paciente, destoxifica, tá? Destoxifica esse paciente, faça ele entender que ele precisa tomar as coisas do jeito certo, mas principalmente ele precisa fazer com que
aquilo seja parte dele, entende? Tem uma coisa muito interessante, eu nunca falei disso com vocês, que é em relação à dor crônica que a gente tem. Se já tiver aquela coisa de bater em algum lugar, por exemplo, caiu e machucou o braço e esse braço nunca mais melhorou, né? Sempre tem uma coisa assim, eu dei mau jeito na coluna uma vez, minha coluna nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Quando você bate o pé, por exemplo, você chutou uma beirada ali, né? E acontece o impacto ali, né? O que acontece? Na hora, o organismo joga o quê? Todo o sistema linfático ali, joga as linfas ali. Para quê? Para criar um ambiente que tenha uma melhor alcalinidade, ele vai tentar juntar água, por isso que incha, ele vai tentar jogar ali água, minerais, vitaminas, tudo que ele puder jogar ali, para alcalinizar aquele ambiente de uma forma que não cresça bactérias ali. Por quê? Ele percebeu que ali foi injuriado, foi machucado, certo? Quando incha, o inchaço é igual a febre. Ele é uma coisa boa para o organismo. É um sinal de que o organismo está funcionando. Então, essa inchada que dá é justamente o organismo se curando. O que a gente faz? Né? Por que antigamente nossa avó, nosso avô, né, nossos bisavós, eles machucavam e depois nunca mais lembravam daquilo? Porque eles machucavam e não tomavam o quê? Medicamento. O que a gente faz hoje? Machucou, toma um medicamento para dor. O que o medicamento faz? Ele inibe todo aquele processo inflamatório, porque ele quer fazer o processo inflamatório. Então, não é uma coisa natural. Então, se não é uma coisa natural, quando você para de tomar medicamento, o que acontece? O organismo não sabe o que tem que fazer. Então, ou a pessoa toma aquele medicamento para o resto da vida, é óbvio que ele não tem só isso de malefício, e aí você sente aquilo ali sempre. Então, o pessoal sempre fala, né, que quando tá perto de chover, a gente fala que tá. Eu tenho meu joelho bichado, assim, eu joguei vôlei durante muitos anos, meu joelho é todo bichado. Então, quando faz um tiquinho a mais de frio, eu falo assim, ó, tá chegando inverno. Meu joelho começa a doer, assim, absurdamente. Coisa que não dói no calor, né? Então, isso é uma coisa que o próprio organismo, ele tinha que se resolver, ele tinha que arrumar sozinho, e ele não fez, porque você tomou medicamento. Quando você toma medicamento, você meio que vicia o organismo a falar assim, não, deixa que ele resolve. Então, já que ele resolve, eu não preciso resolver. Entende? E aí, se você não toma um medicamento, você machuca. Obviamente, gente, que isso é para caso sim, tá? Não é para um caso de um corte que pode ter uma bactéria, não é isso que eu tô falando, não. É casos de, né, essas injúrias, assim, torção, essas coisas, assim. A gente deveria colocar uma bolsa de gelo, uma bolsa de água quente para aliviar a dor, mas deixar o processo inflamatório acontecer. O processo inflamatório é importante, entende? Então, assim, quando você tem uma inflamação aguda, quanto menos mexer, melhor. Né? A gente precisa, obviamente, resolver a inflamação crônica, beleza. Mas a inflamação aguda, quanto menos a gente mexer, melhor, tá? E isso tem a ver com o quê? Terreno biológico. Tem a ver com o pH do lugar, né? Quando você coloca ali o pH, quando você tenta mexer ali, você altera ali, você faz com que o próprio organismo se cure. Por isso acontece isso, por isso que tem a febre, né? Por isso que a febre é extremamente importante nos processos. Quando tem febre, eu não me preocupo em tratar a febre das minhas filhas. Eu procuro em resolver o que está fazendo aquilo. E o que a gente faz? Vende um antipirético. O que a gente faz? Banda antipirético no povo, né? E aí a gente já causa inúmeras coisas aí só desse processo, tá? Quando a gente fala em questão de causas de tudo, causa de tudo, né? O que pode fazer uma célula ficar melhor, um lugar ficar mais propenso? A gente tem que pensar em um monte de coisas, tá? Por exemplo, uma das causas, né, que podem fazer com que a gente tenha esse apagão na célula, né, é o hipotireoidismo, tá? O próprio hipotireoidismo pode fazer isso com a gente. Por que isso, né? Nós temos no nosso organismo a tireoide e a adrenal, elas andam juntas, né? É a mesma coisa se fosse dois cavalos puxando a charrete. Se um tá mal, o outro não consegue puxar a charrete correndo, porque o outro não vai conseguir acompanhar. Então, isso faz com que o nosso organismo fique atrasado. Se um tá ruim, o outro também fica. Então, a tireoide, por exemplo, ela necessita muito do ferro,
né, para que consiga transformar o T3 em T4. Então, se você, por exemplo, se o seu paciente, né, é uma mulher que tem um fluxo menstrual muito alto, por exemplo, e esse fluxo menstrual, ele acontece mais de 12 vezes ao ano, ou seja, a mulher tem um fluxo intenso, né, e esse fluxo vem a cada 22 dias, por exemplo, né, menos de um mês ela tem o fluxo. Ela com certeza tem uma deficiência de ferro. Então, ela com certeza vai desenvolver esse hipotireoidismo subclínico, entendeu? E aí, como é que a gente resolve isso? Faz o exame de ferritina, se tiver, o ideal é que a ferritina fique aí entre 70 e 100, tá? Se não tiver, faz suplementação com sulfato ferroso ou com ferro quelato mesmo, tá? Mas sempre coloca essas coisas assim, porque é muito importante a gente tratar essas coisas que ninguém trata, tá? Gente, eu sei que tá muito confuso, muita coisa eu vou falando, para quem nunca assistiu aula minha, tá? Eu sei que é muito confuso, mas como diz um médico que eu conheço, que eu gosto muito dele, ele fala que a confusão é a primeira parte do conhecimento. Quando a gente começa a aprender uma coisa, a primeira coisa que a gente faz é ficar confuso. Isso é um bom sinal, tá? Mas só não deixem de seguir a linha de raciocínio e pensar direito mesmo nessas formas, tá? Uma outra coisa, gente, que pode ajudar, né, que pode ser uma causa dessa fraqueza na célula, digamos, dessa, como é que fala? Eu falei a palavra aqui, esqueci. Dessa sujeira na célula, vamos colocar assim, dessa uma forma que ela não tenha força mesmo para conseguir ser uma célula melhor, é a hipocloridria. O que é a hipocloridria? É a baixa de ácido clorídrico, tá? As pessoas acima de 40 anos, quando a pessoa chega aos 40 anos, ela começa a diminuir a produção dela de HCl. Então, por isso que a maioria das doenças, muitas e muitas e muitas doenças, vão surgindo a partir dos 25, 30 anos. Muita doença, inclusive muito câncer, tá? E essa hipocloridria é uma das causas. Por quê? Se você diminui a produção de ácido clorídrico, você não consegue absorver os nutrientes da forma certa. E o que a gente faz, né? Quando você tem ali o ácido clorídrico no organismo, a válvula pilórica ela precisa abrir, certo? Para que você consuma, para aquele alimento que você consumiu, ultrapassa ele o estômago e vai para o intestino, certo? Se você tem uma baixa produção de ácido clorídrico, essa válvula pilórica ela não abre. E quando ela não abre, o alimento volta no esôfago. Nós temos um pH no estômago de mais ou menos 4, né? E quando o alimento volta para o esôfago tem um pH de 6. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas essa questão aí do pH, né, é logarítmica. Então, de 4 para 5 é 10, de 5 para 6 é 100. Então, você chega num lugar que é 100, acho que é 100 a 1000, não, 100, né? Às vezes 10. Então, você volta o alimento para um lugar onde o pH é 100 vezes mais alcalino. Por isso que a pessoa tem azia. Por isso que aumenta a quantidade de azia. Não é porque tem excesso de ácido clorídrico, é porque tem falta de ácido clorídrico. Aí, o que a gente faz? O que a gente receita para a pessoa que tem azia? Omeprazol, né? Pantoprazol, esomeprazol. Todos esses que fazem o quê? Inibe bomba de prótons. Ou seja, você já tem uma hipocloridria e você vai passar um medicamento que piora isso, que aumenta a deficiência, né, de produção de ácido clorídrico. E aí, fazendo isso, esse medicamento ele já anestesia o esôfago e aí você não tem esse sentimento de que está com azia, né? Só que ele só está, como é que fala? Dificultando aquilo. Ele só está fazendo com que aquilo que era para você sentir e falar assim, olha, não está certo, ele está anestesiando, né? Está sendo um paliativo ali, e aí você não consegue ter absorção de nutrientes, porque se você não tem ácido clorídrico, você não consegue quebrar as moléculas, você não tem absorção de nutrientes, tá? Uma solução para isso, gente, para quem não tem isso, eu acho que, inclusive, acima dos 40 anos, todo mundo precisava tomar, é o cloridrato de betaína, tá? Eu acho que é bem relevante. Ou então fazer a suplementação mesmo com iodo, zinco e B1, tá? Isso ajuda muito na questão da produção de ácido clorídrico, tá? Fazer essas 3 suplementações aí. Uma outra coisa que, obviamente, faz isso acontecer é o sedentarismo, né? O fato da pessoa não se movimentar
também aumenta muito a quantidade de bactérias ruins, de coisas ruins no terreno biológico das células. Quando a gente movimenta, gente, quando a gente anda, né? Quando a gente. Então, a OMS coloca aquele negócio dos passos, né? Por que passos? Por que a gente precisa andar tantos 1000 passos? Se não me engano, a OMS fala que você só não é sedentário se você anda mais de 10 mil passos por dia. Ou seja, se você anda menos de 10 mil passos por dia, você é sedentário. Ah, Luciana, mas eu faço 2 horas de academia. Sedentarismo não é isso. Sedentarismo é você passar a maior parte do seu tempo sem se exercitar. Ou seja, eu que faço as coisas em casa, eu trabalho em casa, eu estudo em casa, eu tinha que me levantar a cada 15 minutos para pelo menos dar uma volta na casa, né? Coisa que eu não faço todo dia, mas quando eu me lembro, eu levanto, dou uma andada na casa. Por quê? Quando você anda, quando você se movimenta, você ativa o sistema linfático. Por isso que é um dos pilares, né, para a gente conseguir curar as doenças, é ativar o sistema linfático. Quando você anda, você flexiona as pernas, você ativa glândulas linfáticas. Quando você se movimenta, faz esse movimento aqui com o braço, você ativa os gânglios, né? Então, por isso que todo exercício que você faz, você ativa o sistema linfático. Então, a caminhada, principalmente, a caminhada você movimenta o braço assim, você movimenta a perna assim, né? Você movimenta-se todo para você fazer uma caminhada, você consegue ter essa quantidade de passos por dia, é uma quantidade legal considerada pela OMS, né? Que é esses 10 mil passos por dia. E aí, não sei se vocês perceberam, esses 10 mil passos por dia, eles eram recomendados há uns bons anos atrás, tipo assim, uns 10 anos atrás. E aí agora, a OMS diminuiu isso. A OMS agora coloca que para você não ser sedentário, você precisa dar 7 mil passos por dia. Então, vocês entendem como que é isso? Tipo assim, essa luta que a gente tem o tempo inteiro com as coisas da saúde. Por que diminuiu a quantidade de passos, sendo que tinha que aumentar? Tudo nosso aumentou, o nosso consumo energético aumentou, o nosso peso aumentou. Teve um estudo que fez, não sei se foi nos Estados Unidos, e esse estudo fala que como é que é? Os nossos pais, nós hoje estamos 12 quilos mais pesados do que os nossos pais na nossa idade. Então, ou seja, minha mãe, na minha idade, ela pesava 12 quilos a menos do que eu peso hoje, se eu fosse, né, normal, se eu fosse acima do peso. Então, se meu peso fosse normal e a minha mãe tivesse a minha idade, quando ela teve a minha idade, ela pesava 12 quilos a menos. Então, assim, nós já estamos mais gordos, nós estamos mais pesados, nós estamos consumindo mais açúcar, estamos consumindo mais carboidratos, que é errado. E aí, o que a OMS faz? Diminui a quantidade de passos, né? Será por quê? Mas tudo bem. Então, a quantidade de passos, você não ser uma pessoa sedentária, são 10 mil passos. E isso é muito importante que a gente fale para o nosso paciente, porque não adianta não fazer exercício, tá? O exercício, a caminhada não ajuda a emagrecer, mas ela ajuda a fazer qualquer outra coisa. Ela ajuda o organismo todo. Ela só não ajuda a emagrecer, mas ela ajuda tudo. Aí é óbvio que uma pessoa que não faz exercício nenhum, se ela faz uma caminhada, ela vai emagrecer, né, gente? Mas não é esse o intuito da caminhada, tá? Quando a gente lembra disso, de surgimento de doença, né? Uma das doenças que a gente mais lembra é da doença autoimune, né? A gente pensa muito nas doenças autoimunes, muita gente não sabe como que trata, não sabe como que resolve. Por quê? Uma doença autoimune, ela é tida como uma doença crônica. Acabou. Você desenvolveu uma doença autoimune, acabou. Seu organismo não aceita mais, certo? Só que existem algumas coisas que causam a doença autoimune e que a gente consegue driblar isso, a gente consegue tirar isso, né? A doença autoimune, ela tem 4 coisas, né, que são 4 coisas que são importantes aí, tá? Que é hipermeabilidade intestinal, infecções dentárias. Eu vou tentar explicar mais ou menos um pouquinho. Eu não entendo muito de odontologia, mas vou tentar explicar um pouquinho. Infecções dentárias, metais pesados e parasitas. Tá? Esses 4 pontos são os que ligam a doença autoimune. São esses 4 pontos. E por que isso? A hipermeabilidade intestinal, ela é a principal causa de doença. É 80% das doenças. Por isso que eu falo com vocês, além da detoxificação, a gente entra com probiótico, a gente entra com simbiótico, a gente entra com prebiótico, a gente entra com fibra, porque é 80% de sucesso daquilo. Então, a gente precisa pensar, gente, no organismo todo dessa forma. Você precisa entender como é que o organismo se comporta quando ele está em toxinas em excesso, entende?
E aí, o que a gente faz? A parte, para explicar a parte autoimune, ela é complicada justamente porque todo mundo já tem essa ideia de que é medicação e pronto, acabou e não tem o que fazer, né? Só que quando você consegue resolver uma coisa na doença autoimune, a pessoa já fica mais sua fã, né? A pessoa já fica mais seu paciente, porque ele sabe que você vai conseguir resolver aquilo. E a doença autoimune, a primeira coisa que a gente faz é justamente tratar a hipermeabilidade intestinal. Por que eu sempre falo com vocês, gente, a questão do glúten, né? Eu falo com vocês, e aí nós tiramos glúten da dieta do nosso paciente. Por que glúten é a nossa primeira opção? Todas as coisas no nosso organismo, tudo que a gente consome, né, tem uma funçãozinha ali, exceto carboidrato, tá? Mas tudo tem uma funçãozinha ali, tudo tem como é que eu vou dizer? Uma forma de você usar aquilo, né? Tudo tem um jeito de você tratar, certo? A parte do glúten, ela é extremamente complicada, porque não é só o problema que ela vai causar, não é só intestinal. Quando a gente consome o glúten ele tem uma proteína que chama gliadina. Essa proteína gliadina, ela estimula a zonulina. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente tem o intestino, né? O intestino, ele é cheio, aqui vamos supor que é a parede intestinal. A parede intestinal, ela é cheia de vilosidades, né? A gente lembra disso, certo? Nas vilosidades, nós temos as barreiras de entrada. Por quê? As coisas chegam no intestino, se for uma coisa boa, o intestino abre, entra aquela coisa boa, o intestino fecha e absorve aquela coisa boa, ou seja, nutrientes, né? Vitaminas e minerais. Então, nós temos as vilosidades do intestino, e aí, quando chega uma coisa boa, chega a vitamina D, por exemplo, ela chega, toca nesse receptor, essa zonulina, a zonulina entende que é bom e ela abre isso daqui, a vitamina D entra para o nosso, e aí sofre o processo de metabolização lá dentro do intestino. Só que aí, o que acontece? O glúten, ele é uma molécula estranha ao nosso organismo. Nós não temos costume de usar o glúten. Por quê? Porque só tem 50, 60 anos que ele foi colocado na nossa alimentação, né? Então, você deve ter 40 anos que tem aqui no Brasil isso. Ou seja, provavelmente a sua avó não tem um gene que trata glúten. A sua bisavó não tem um gene que trata glúten. O nosso gene já é mais aceitável, né? Mas o glúten, ele é algo extremamente novo. Então, o que o glúten faz? O glúten, quando ele chega no intestino, ele solta essa proteína, que chama gliadina. E essa gliadina, ela tem um poder de estimular a zonulina. A zonulina é essa que faz a abertura dessa junção do intestino, né? E faz a abertura para entrar as proteínas. Então, essa gliadina, que é a proteína do glúten, ela entra sem poder. E aí, o que acontece? O organismo, ele entende que aquilo é uma coisa ruim, ele sabe que foi uma falha da zonulina, ele sabe que entrou uma coisa ruim. E o que o organismo faz quando entra uma coisa ruim? Ele tenta tirar aquilo, ele tenta destruir aquilo, certo? No caso do glúten, como nós temos o glúten em tudo, tudo, a gente tem uma espécie de intoxicação no nosso organismo. Então, o organismo fala assim, estamos sendo atacados, vamos produzir o quê? Quando o organismo está sendo atacado, quando entra um antígeno no organismo, o que o organismo faz? Produz anticorpo, porque isso é uma coisa estranha ao organismo. Só que, o que acontece? Essa proteína gliadina, ela tem mimetismo molecular, vocês lembram disso? Ela tem mimetismo molecular com algumas células do nosso corpo, inclusive com a tireoide. Então, o que é isso, né? A gliadina, ela tem uma sequência de aminoácidos lá na estrutura dela que é muito parecida com a tireoide e com várias outras coisas do nosso organismo, principalmente algumas células do intestino. Então, quando você consome glúten, que ele produz essa gliadina, que a gliadina entra no intestino, o que o seu organismo faz? Produz anticorpos contra a gliadina. E a gliadina parece com o quê? Com a tireoide, com as células intestinais. Então, o que você começa a fazer? Você começa a desenvolver o hipotireoidismo, porque o seu organismo vai começar a atacar a tireoide, vai começar a atacar as células intestinais. Então, isso é o que acontece na doença autoimune. Por que o nosso organismo quer nos matar? Porque o nosso organismo cria anticorpo e quer nos matar. Nesse caso, eu dei o exemplo do glúten.
tá? Nesse caso, eu dei o exemplo da hipermeabilidade intestinal. Então, Luciana, quer dizer que se eu tirar o glúten de uma pessoa que tem autoimune, ela melhora 50%. Porque o glúten é extremamente inflamatório. O glúten e várias outras coisas, aspartame e não sei o que lá, várias outras coisas, mas o glúten, ele tem esse poder. Ele não só é inflamatório, como ele tem esse poder de ter essa proteína que parece com a tireoide, de parecer com várias outras coisas. Então, o seu organismo ele começa a produzir anticorpos contra aquilo. Entende que a dieta, no caso autoimune, é muito mais importante do que o medicamento? Se você consegue, gente, essa palavra é muito forte e eu não gosto de falar isso com o paciente, não gosto de falar isso quando a gente está no Instagram, quando não tem pessoas, quando não tem profissionais, quando tem leigos. Eu não gosto de falar, mas a gente pode tratar uma doença autoimune, tá? Com isso, só com isso. A gente consegue tratar uma doença autoimune só com o fato de mudar a alimentação, tá? Açúcar é extremamente inflamatório, isso vocês já vão lembrar daquilo todo, da parte da insulina, do adipócito, que aumenta a inflamação, aquelas coisas todas. E o glúten, que é esse inflamatório, né, quase natural, né, do intestino, tá? Então, a gente tem essas coisas. A parte, por exemplo, de metal pesado, né? A gente consegue resolver a parte de metal pesado. Por que isso? O metal pesado, gente, ele faz uma coisa que a gente chama de alostenia, tá? Alostenia ele vai inutilizar as enzimas. Deixa eu tentar colocar para vocês aqui, para vocês verem como que é. Rapidinho, cadê? Aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo a página do Paint? Alguém responde para mim, por favor. Vocês estão vendo? É do Paint que vocês estão vendo, né? Tá. Então, ó, tá aqui. É como se fosse a segura de, como é que fala? De nutrientes, né? Então, ela é assim. Quando vem o metal pesado, o que ele faz? Ele faz a alostenia, fica a estrutura dela. Então, a enzima passa a ser assim. Vem o nutriente que é assim e não encaixa. Então, por que o metal pesado é inibidor de absorção de nutrientes? Porque ele faz isso. Ele faz essa alostenia. Ele impede que a enzima absorva nutrientes. Por isso que quando a pessoa está intoxicada, ela fica desnutrida. Porque se ela está com essa deficiência de absorção, ela não consegue pegar, obviamente, a nutrição, né? Então, quando eu falo com vocês, detoxifica, é geral, é intestino, é metais pesados, né? É metais tóxicos, é tirar essas coisas que fazem o nosso intestino não absorver, porque de nada vai adiantar, certo? Então, quando a gente pensa nesses pontos, né? A gente pensa nessa parte de autoimune, a gente precisa lembrar sempre disso, gente. Nutrição o tempo inteiro, né? A gente não pode mais não pensar em nutrição, tá? Agora, uma parte muito curiosa, que a gente nunca para pensar, mas que faz muita diferença. Inclusive, eu vi esses dias, acabou que eu não me fala, eu não salvei, mas eu vi esses dias como é que fala? Um dentista mostrando, né? Ele tirou uma obturação que foi feita num paciente dele com amálgama. Não sei se vocês vão lembrar disso, né? Eu já trabalhei com dentista, então eu lembro. O amálgama é aquele que a gente faz para a gente colocar para fazer obturação dentária, né? Esse amálgama, ele tem uma composição ali de prata, de, sei lá, cobre, tem um monte de coisa ali na amálgama. E tem mercúrio, ele é 50% de mercúrio. Então, quando a pessoa tem uma obturação de amálgama, o que acontece? Você abre e fecha a boca em torno de, sei lá, 2.000 a 5.000 vezes por dia, porque você fala, você mastiga, né? Toda vez que você fala e mastiga, um dente encosta no outro, e essa obturação libera mercúrio. Então, é uma coisa que ninguém pensa, mas que pode estar intoxicando o organismo de alguém, né? Que pode estar intoxicando o seu organismo, por exemplo, se você tiver isso aí. Então, o que acontece? Se você mexe nisso, você libera o gás, você libera aquele negocinho do mercúrio. E aí, esse dentista, ele fez um teste com isso. Ele mostrou uma amálgama que ele retirou do paciente dele depois de 15 anos, que esse paciente tinha uma amálgama, e aí ele mostrou
tipo, tinha uma tela atrás, assim, e ele colocou esse negócio, essa peça, né, com amálgama, ele colocou essa peçazinha assim, e aí ele mexia, saiu um vaporzinho, assim, ó, 15 anos depois. Então, pense vocês o quanto vocês não estão absorvendo disso, né? Quem tem amálgama, o quanto não está sendo intoxicado. Então, a gente precisa entender o organismo como um todo, por isso todas as perguntas são imprescindíveis, tem que fazer tudo, tá? Então, a gente aprendeu que, né, para a gente curar a doença, a gente precisa o quê? Renovar a célula. A gente precisa fazer ou com que aquela ruim morra, ou com que ela se cure, né, e que as outras boas fiquem para frente, fiquem mais fortes, né? Então, assim, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Porque apareceu um negócio para mim em relação do meu som. Estão me ouvindo direito? Só para confirmar. Me ouvindo direitinho? O som tá ótimo. Beleza. É porque apareceu um track aqui para mim no Zoom, eu nunca sei. Apareceu um negócio do som, parece que desliga o som. Mas tudo bem. Então, o que a gente faz quando a gente precisa tratar uma pessoa? E quando eu, por exemplo, quando eu pego pessoas que têm doenças autoimunes, eu sempre faço essas coisas, tá? A gente precisa pensar o seguinte: o que é essencial para o nosso organismo, né? O que nós temos de essencial? A gente precisa de aminoácido, ácido graxo, vitamina mineral, certo? O que não é essencial da nossa alimentação e que a gente faz? Carboidrato. Gente, carboidrato não é essencial. O nosso é tão pouco essencial que o nosso organismo transforma a gordura em carboidrato se precisar. Mas ele não transforma mais nada em gordura. Ele não transforma mais nada em aminoácidos, se você não tiver com o consumo correto. Então, quando a gente pega um paciente que é autoimune, que tem doença autoimune, ou que tenha uma doença que você percebe que ele está ali quase, né? Está muito inflamado, está muito. Você percebe que tem uma mitocondriopatia, a pessoa está muito desanimada, muito sem energia, ou seja, não está produzindo ATP da forma certa, né? Você precisa lembrar que são coisas essenciais. Por isso que a dieta é extremamente importante. Quando você tira carboidrato, você já tira um dos piores males, que é o glúten. Você já desinflama a pessoa ali 80%, só de tirar isso. Então, assim, não existe uma coisa essencial, né, no carboidrato. Não existe isso. Mas nós precisamos de aminoácidos essenciais, nós precisamos de ácidos graxos essenciais e vitaminas e minerais. Toda vitamina e mineral são essenciais, a gente não produz, né? E aí, aqui vem o problema, né? Para a gente chegar a comprar, a gente ingerir, a gente ter a produção de aminoácidos essenciais, que a gente precisa ingerir proteína. E para a gente ingerir proteína, ou a gente ingere proteína, ou os próprios aminoácidos mesmo, né? Os essenciais. Então, leucina, isoleucina, valina, L-triptofano, né? Essas, né, lisina, que são esses aminoácidos essenciais, ou a gente ingere eles de uma forma correta, né? Ou a gente consome proteína na carne, para que essa proteína se quebre em aminoácidos, a gente consiga colocar os aminoácidos ali certinho no nosso organismo, tá? Ao outro ponto, ácidos graxos essenciais. Sempre fazer o balanço entre 6 e 3. Nós temos uma alimentação muito forte em ômega 6. Esses óleos hoje que a gente consome tem muito ômega 6, mas tem pouquíssimo ômega 3. Então, eu nunca indico para o meu paciente o ômega 6. Ômega 6 e ômega 9, para mim, é desperdício, porque já está na alimentação. Agora, o ômega 3, não. O ômega 3, principalmente de qualidade, é muito complicado, é muito difícil. Então, tem que fazer a suplementação de ômega 3 para justamente você equilibrar. Até porque o ômega 3, ele é muito mais anti-inflamatório do que o ômega 6. E nós temos muito mais ômega 6 no nosso organismo do que o ômega 3. Então, precisa equilibrar essa quantidade de ácidos graxos essenciais para que a gente consiga utilizar, a célula consiga utilizar, né? Os metais pesados, gente, eles são lipossolúveis, né? Eles são lipossolúveis. Então, eles ficam agregados na gordura. Então, se ele fica agregado na gordura, né, como que é que você vai conseguir tirar ele se você não tem força na gordura, entendeu? O ômega 3, ele é um fortalecedor disso, não só o ômega 3, né, as vitaminas e minerais também, mas você não consegue fazer uma coisa sem a outra. Então, coloca ácidos graxos essenciais, né? Vitaminas e minerais, óbvio, isso aí eu sempre falo o tempo inteiro, né? De acordo com peso, altura, idade, raça, gênero, todos os pontos são analisados. A doença já instalada, a doença que pode vir a se instalar, né? Eu sempre explico para vocês a relação da suplementação. Quando a gente fala comigo assim, eu tomo um polivitamínico da Lavitan, sei lá, eu tomo um polivitamínico e isso aí já resolve? Óbvio que não. Eu não preciso nem analisar a pessoa para saber que uma cápsula de polivitamínico não vai resolver. E por que isso? Se você tem
Se você é uma pessoa já quase nos 30, você já tem uma produção muito menor de várias coisas, então precisa de mais vitaminas. Então, aquela quantidade ali, que é 100% valor diário, é 100% valor diário para quem é totalmente saudável, para quem vive uma vida totalmente saudável, que não existe hoje, tá? Você pode ter a dieta mais equilibrada do mundo, que você não tem uma vida saudável, tá? Nós vivemos num mundo poluído, nós vivemos com alimentos poluídos. Ah, mas eu consumo só alimento orgânico. Tá poluído, tá? Não tem jeito, é pouco, mas tá. Então, assim, tem várias coisinhas que a gente consegue, que a gente coloca no nosso organismo que não está saudável, né? Alimentação, quando falam que consomem alimentos e aquilo ali resolve, não resolve. Primeiro, você precisa de um mineral que é o principal de todos, que é o magnésio. E esse mineral, no Brasil, ele é totalmente não, mas ele é praticamente escasso. Por quê? Para você ter o magnésio, você precisa ter água magnesiana. A água magnesiana só tem em solo vulcânico. Nós não temos vulcão no Brasil. Então, a gente não tem o magnésio no solo. Como é que o brócolis vai ter magnésio, sendo que o solo que ele foi produzido não tem? O adubo não tem isso. O adubo é NPK, não tem magnésio no NPK. Então, esse adubo, ele é só para aquele brócolis crescer grande e bonito. Não é para crescer com qualidade de nutrientes, entende? No orgânico, pode até ser que ele tenha uma qualidade melhor, pode ser não, né? O alimento orgânico, ele tem muito mais nutrientes do que o não orgânico, mas ele não tem magnésio. O magnésio não tem como produzir, a não ser que a pessoa adube aquele chão com magnésio, que é muito difícil, que é muito caro. Então, o nosso solo, ele é extremamente pobre, né? Se você pega uma pessoa ali que produz coisas orgânicas, beleza, ela produz aquilo ali há quanto tempo? Tem 5, 10 anos que ela produz ali. No mesmo solo, no mesmo lugar, você acha que esse solo nunca vai cansar, esse solo nunca vai acabar a nutrição dele? Né? Por isso que o pessoal faz aquela reveza de solo, né? Alguns, né, fazem. Então, a nosso solo é extremamente pobre, é fraco, ele é muito frágil, ele é muito usado, né? E a maioria dos produtores, eles visam quantidade, não visam qualidade. Então, a nossa alimentação, ela já vem desnutrida. E o que acontece? Quando ela é arrancada do habitat natural dela, quando ela é arrancada da raiz, quando ela é arrancada do pé, quando ela é arrancada de onde ela surgiu, já acaba, né, a fonte de nutrição dela, não tem mais fonte de nutrição. Então, aquilo que está nela ali, as vitaminas lipossolúveis são termossensíveis, ou seja, pegou sol, acabou as vitaminas lipossolúveis, né? Os minerais, eles têm um tempo ali de permanência, ou seja, se você consumir uma coisa que foi coletada anteontem, você já compra ela hoje sem qualquer mineral ali dentro. Não tem, não adianta. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa entender, sabe? A gente precisa entender isso. Óbvio, gente, não é para deixar de comer, né? Não é para viver de cápsulas, não. Mas é para vocês entenderem que não funciona, não vale, entende? Essa suplementação ela não é mais só um auxiliar da alimentação, ela já é principal. Você tem que comer e suplementar. Isso é a vida, tá? Tem que fazer isso. Uma outra coisa que eu normalmente faço quando eu preciso tratar uma autoimune, gente, é aumentar a oxigenação, tá? Oxigênio, por mais que a gente produza as espécies reativas de oxigênio, né? Quanto maior o pH, mais oxigênio a gente tem. A molécula de oxigênio, ela consegue melhorar o nosso pH. Ou seja, lembrando, né? Aumentou o pH, diminui doença. O oxigênio, ele é uma molécula muito forte, né? Em relação ao pH. Só que, quando a gente consome oxigênio, né? Quando a gente está aqui, respirei, né? Eu acabei de ingerir não só o oxigênio. Dos 100% de coisas que eu ingeri aqui, em torno de 50%, 60% é oxigênio. Por isso que uma das principais suplementações na COVID foi o oxigênio. Não sei se vocês viram isso. Quando a pessoa suplementa o oxigênio, né? Quem trabalha hospitalar aí vai saber, né? Mas quando a pessoa suplementa o oxigênio, ela suplementa o oxigênio puro. Ela suplementa puro O2. Por isso que quando você coloca oxigênio na pessoa, ela começa a melhorar rápido. E eu falo experiência própria, tá? Eu estava sem respirar na COVID, e aí quando colocaram oxigênio, passou um tempinho e eu estava bem. Por quê? Meu pulmão, ele não precisou trabalhar tanto
para separar o oxigênio do nitrogênio, do hidrogênio, de tudo. Ele não precisou trabalhar. Eu já estava ingerindo oxigênio puro. Então, ele preocupou só em se tratar. Então, o oxigênio, quanto mais molécula de O2 você colocar para dentro do organismo, mais oxigenação você dá ao organismo, mais você aumenta o pH e mais força você dá ao organismo. Se você, gente, isso eu já testei e é assim, sensacional, tá? Se você puder fazer isso é ótimo, inclusive para a saúde da sua família. Aquele tanque de oxigênio normal que a gente aluga não é caro, tá? E você consegue alugar ele, acho que é um mês, ele vem cheio. Tente fazer esse teste. Faça esteira, né? Faça esteira uma vez, tente correr, tá? O normal, igual você faz normal, né? E tente fazer isso com um tanque de oxigênio. Gente, é absurdo a resistência que você tem. Por quê? Você oxigena o músculo. E aí você demora muito mais para cansar. Já viram aqueles atletas que correm com a máscara? É por isso. A suplementação de oxigênio, ela é essencial para quem quer ter resistência. Ah, Luciana, mas quando eu for correr na rua, não vai ter o oxigênio. Não, não vai ter oxigênio. Mas o seu organismo já vai estar acostumado com aquilo. O treino é para você realmente acostumar a correr daquela forma. Então, quando você faz a suplementação de oxigênio no seu organismo, o seu organismo consegue guardar aquilo. E é muito mais difícil de acontecer a produção da espécie reativa de oxigênio, porque ela já entra uma molécula completa. Ela não vem uma molécula transformada de fora para dentro. Tipo assim, né, de fora do ambiente, né? Ela não vem uma molécula misturada com nitrogênio, com hidrogênio, com várias outras coisas. Ela vem uma molécula inteira, pura. Então, é muito mais difícil produzir espécie reativa de oxigênio. Então, o oxigênio é uma das coisas que eu uso. Inclusive, eu até indiquei para uma aluna, não sei se ela está aqui hoje, ela trouxe um caso, né, para a gente de espondilite anquilosante. E eu dei essa ideia para ela de fazer isso, né, porque é uma coisa que já ajuda bastante, tá? Um outro ponto que a gente precisa analisar, energia. Gente, eu tenho essa mania de fazer, como é que fala? É metáfora que chama? Quando você faz analogia, né? Quando você faz uma junção das coisas, justamente para vocês não esquecerem, tá? Eu sempre aprendi muito mais fácil com imagem, com desenho, com música. Então, eu tento fazer isso para vocês entenderem. Quando você tem uma célula, quando você tem um computador, ele funciona sem um mouse, ele funciona sem um teclado, funciona, certo? Ele funciona sem um software, funciona. Então, o computador ele tem o hardware, que é a parte física, o software, que é a parte digital, sei lá, a parte do software, né, que é a parte o programa, né? Eu usei o Paint com vocês aqui, por exemplo, é um software. Funciona sem? Funciona. E pode ligar. Só que ele funciona sem tomada? Ele funciona sem estar ligado na internet? Na internet. Ele funciona sem estar ligado na tomada? Não funciona. Você pode ter o melhor computador. Se não tiver tomada, se não tiver energia, ele não funciona. E é a mesma coisa com a mitocôndria na célula. A célula, ela pode funcionar sem um pedacinho. Ela pode funcionar sem uma vitamina. Agora, sem a mitocôndria, ela não funciona. E a mitocôndria é onde tem o principal processo, que é a formação de energia. Entende? A mitocôndria é que manda energia para a célula. Se você não nutre a mitocôndria, ela não vai mandar energia para a célula. E a gente negligencia a mitocôndria porque a gente não lembra dela, a gente não lembra que sem a mitocôndria a gente não vive. A gente não lembra que a mitocôndria é a principal responsável por estarmos aqui agora conversando, né, resolvendo essas coisas aqui. Então, a mitocôndria, ela é essencial. Sem ela, não tem saúde. Sem ela, não tem energia. Sem ela, não tem ATP. Então, quando eu falo de resolva a mitocondriopatia, resolva a mitocôndria, gente, vocês podem pegar qualquer doença. Qualquer. Você pega seu pai aí, sua mãe, que tem hipertensão. Você fizer um suplemento para ele que trata a mitocondriopatia, inclusive na fraternidade já tem tem uma prescrição lá para isso, tá? Se você fizer isso e entregar para eles, é uma semana. Uma semana eles vão se sentir muito mais diferentes. Mas é muito. Porque só isso já é um grande passo na saúde da pessoa. Entende? Então, quando eu falo com vocês, Luciana, mas tudo mitocôndria, tudo é estresse oxidativo, tudo é inflamação. Tudo isso. Entendeu? Porque quando você entende mitocôndria, estresse oxidativo e inflamação, acabou. Você resolve quase 100% dos pacientes que chegarem para você. Vai ser muito raro
um paciente raro chegar até você. Muito raro. E se chegar, você vai conseguir entender esse paciente nutricionalmente, biologicamente, bioquimicamente, e falar com ele assim, olha, tá bom, a gente vai resolver esse caso seu. Ninguém resolveu. Aí o seu pensamento vai ser, ninguém resolveu, mas eu posso resolver. Então, você não vai virar para o seu paciente e falar assim, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar. Não, você vai falar assim, ó, eu ainda não sei o que você tem, mas nós vamos descobrir. Entende? Por quê? Eu aposto que se chegar um paciente para você lá, assim como acontece comigo inúmeras vezes, não é raro, não é um paciente com doença rara, mas é um paciente que chega e fala assim, eu não aguento de médico mais. Porque todo médico fala isso comigo. E aí chega em mim e resolve. Por que resolve? Porque eu não tenho preguiça de tratar meu paciente, eu não tenho a mentalidade travada, então eu tento todas as coisas que eu posso tentar e as coisas que eu testo não tem efeito colateral, não tem reação adversa, né, que são os suplementos. O que pode fazer é essa pessoa progredir na doença dela, que já está acontecendo com o medicamento mesmo. Então, eu tento essas coisas com elas, nunca aconteceu comigo de eu utilizar essas coisas e não funcionar. Nunca aconteceu, entendeu? Então, gente, essas coisas são as básicas. Eu expliquei para vocês como é que surge uma doença, né? E como que a gente pode tratar isso ainda, né? Eu falei que eu ia falar das doenças e ia falar de tratamento em outra aula, mas acabou que eu não consigo. Essa aula é uma das que eu mais gosto de falar, porque eu sempre explico muito isso para os pacientes. Acho que eu falo isso umas 5 vezes por dia, mais ou menos. Toda consulta que eu faço, eu explico isso. Toda consulta que eu faço, eu falo isso com o meu paciente. Obviamente, como eu falei com vocês no início, de uma forma mais leiga, né, de uma forma mais desenhada, igual esses exemplos que eu dei do computador, da guerra, né, do Rio Tietê, esses exemplos são os que eu uso com meus pacientes, entendeu? Então, deixa eu ver se tem dúvida aqui, gente. Meu Deus, eu falei demais. Cadê? Quanto de Nossa Senhora. Quanto de acetilcisteína é o ideal diário? Para adulto, 600 miligramas, para criança, 300 miligramas. Depende da criança, tá, gente? Se for uma criança de, sei lá, 10, 12 anos, mas que tem corpo e porte de adulto, dê dosagem de adulto, tá? Mas se for criança pequena, dê 300 miligramas, 400 miligramas, depende muito. A criança não precisa muito, porque ela tem ainda esse poder antioxidante muito forte nela, né? Então, ela não foi tão deteriorada quanto nós adultos, mas é interessante sim colocar para ter essa força na criança, né? Dias de repetição, mesmo após o uso de fluconazol ou treconazol. Suspeito que em alguns casos pode ser o pH inadequado do estômago, não permite a absorção correta de fluconazol. Isso faz sentido? Teria como saber se o pH do nosso estômago está ideal? Sim, faz muito sentido, gente. É muito importante a gente lembrar esse negócio do pH, porque quando a gente fala disso, quando a gente fala... É muito complicado, mas vamos lá. Quando a gente comenta de pH, a gente precisa lembrar que tudo altera o pH, certo? Tudo vai alterar isso aí. Então, se eu tenho no nosso organismo, todos nós temos Cândida, todos nós temos o fungo da Cândida, certo? Nós temos no nosso organismo os fungos, né? Nós temos no nosso organismo aqueles fungos que ficam esperando ali que a gente morra, né? Que a gente desligue da tomada, como diz o Dr. Léo Ribeiro, que a gente desligue da tomada para que eles comecem a nos comer, certo? Esses fungos, eles estão ali. O que eles esperam acontecer para que ele comece a trabalhar? Que o pH fique num lugar bom para ele, num nível ideal para ele, certo? Então, nós temos fungos adormecidos, nós temos parasitas, nós temos vírus, nós temos bactérias adormecidas. Por que a gente chega no ambiente e aí tem 10 pessoas e 2 saem gripadas e 8 não? Ou o contrário, 8 saem gripadas e 2 não? Por quê? Terreno biológico, pH, tudo aquilo diferente, certo? Essas pessoas às vezes nem sabem que elas têm um pH bom, mas se ela tiver com pH ruim naquele dia, ela pega uma doença. Então, quando a gente tem esses fungos no nosso organismo, eles ficam adormecidos, certo? Se você tem um aumento um aumento não, né? Como é que fala? Uma diminuição de pH, que aí você diminui o pH, você aumenta a acidez. Se você tem uma diminuição de pH ali, o que esses fungos vão fazer? Proliferar, certo? Ele está com um ambiente propício para isso, ele vai proliferar. Por que o antibiótico faz isso? Porque ele aumenta ácido. A pessoa, ela toma antibiótico, aumenta ácido, prolifera fungo.
entendeu? Então, quando a pessoa tem essa candidíase de repetição, ela precisa alcalinizar o organismo dela. Não é o estômago, é o organismo dela, tá? Ela precisa alcalinizar tudo, não é o organismo, não. Então, não vai enfiar um inibidor de bomba de prótons nessa pessoa, né? Porque você vai dar um problema para ela futuramente. Você tem que alcalinizar o organismo dela. Então, alcalinizando... Gente, tem paciente minha que relata assim, nunca mais tive. Nunca mais tive candidíase. Por quê? Depois que entendeu essa parte da alcalinização, acabou, né? Acabou. Então, essa parte de doença que prolifera, né? Uma coisa, por exemplo, agrotóxicos. Nós temos agrotóxicos aqui no Brasil, né? O Brasil, ele é o primeiro país, né, que mais consome agrotóxico. Nós temos muito agrotóxicos aqui no Brasil. O que o agrotóxico faz? Ele mata o fungo, né? Ele mata um fungo específico, que é aquele fungo que iria aumentar, sei lá, a podridão de uma coisa, né? Vocês podem perceber que quando você pega... Vocês já pegaram, tiveram a oportunidade de comer banana direto do pé? Quando a gente arranca o cacho direto do pé, né? De duas uma. Ou aquele cacho, ele vai ficar verde para sempre, tipo assim, e ele fica verde só por fora, por dentro fica maravilhoso, fica maduro e gostoso. Ou ele vai apodrecer numa velocidade absurda, dependendo da banana, tá? Quando você compra uma banana no supermercado, ela demora muito mais tempo a apodrecer na sua casa. Por quê? Agrotóxico. O que esse agrotóxico faz? Ele inibe um fungo, e esse fungo, ele produz ácido úmico. Ácido úmico e ácido fúvico, tá? Esse ácido úmico e esse ácido fúvico são os ácidos que vão apodrecer aquilo ali. Esses ácidos, né? Esses fungos são os que vão comer ali os corpos depois que morrem, tá? Então, esse fungo é aquele responsável pelo sistema todo de apodrecimento e deterioração daquela coisa, tá? O que o agrotóxico faz? Ele mata esse fungo, certo? Só que esse fungo, ele tem coisas boas no organismo. Ele também é um do tipo que vai matar célula ruim. Esses ácidos no nosso organismo, ele entende, né, o que é uma coisa ruim, o que é um fungo ruim, o que é um fungo que está quase ali. Ele vai atingir aquilo ali antes. Então, quando você consome agrotóxico, você evita que esse ácido seja produzido no seu organismo e, consequentemente, você aumenta a acidez no seu organismo, tá? Você aumenta a acidez, porque ele iria ajudar na parte da alcalinização, né? Ele ia quebrar as coisas ruins. Como você inibiu ele, você aumenta a acidez. Então, o agrotóxico, não só isso, gente, o agrotóxico tem mais milhões de coisas, ele é extremamente inflamatório. Então, não é saber questão de pH estomacal, tá? Não é estomacal, pelo amor de Deus. Estomacal é imprescindível para a absorção de nutrientes, tá? É a mesma coisa que eu falei daquele do pH salivar e pH da urina, tá? Você tem que fazer os dois, faz pH salivar, pH da urina. Pega esse pH e soma com 0,8, tá? O pH salivar é intracelular, o pH da urina é extracelular. Se tiver uma dosagem legal, né, tiver uma dosagem boa, né, mais para digamos, para alcalino, dizem que um organismo com um pH em torno de 7,90 não adoece, né? Já vi alguns estudos falando disso. Um ambiente que tem um pH de 7,90 não adoece. E isso é um ambiente alcalino, vocês vão lembrar, mas o ambiente que é de 7 para baixo, ele é ácido. O ambiente não, né? O pH. 7 para baixo, ele é ácido, 7 para cima, ele é alcalino, certo? Só que como o nosso organismo tem esse pH que vem aumentando a acidez a cada ano, né? Então, nós temos em torno aí entre 7,3 e 7,4, né? 7,35 a 7,45. Isso é um pH do nosso organismo. Então, a gente precisa aumentar ele para 7,90, mais ou menos, e aí você consegue evitar todas as doenças, tá? Então, dosagem de pH salivar e pH da urina, tá bom? Pois é, a fibromialgia piora muito com glúten e açúcar, tá, Sheila? Muito mesmo, muito mesmo. A fibromialgia, ela é uma coisa totalmente inflamatória, né? A gente ainda não... Ninguém sabe de onde que vem, mas é inflamação, né? A gente sabe que é inflamação. Então, taca extrato de semente de uva nela. Como eliminar metais pesados? Uma das formas de eliminar metal pesado é você fazer a solução de Lugol, tá? Inclusive, a gente consegue fazer, gente, uma soluçãozinha
que ajuda a diminuir a quantidade de agrotóxicos no alimento, tá? A gente faz uma solução de tintura de iodo, tá? É tintura de iodo, não é o Lugol 5%. É tintura de iodo, você coloca 5%, né? 5%. Você coloca 5 ml da tintura de iodo. Essa tintura de iodo, ela precisa estar a 2%. É aquela mesma tintura de iodo que usa no hospital, né? Essa tintura de iodo a 2%, ela precisa ser 5 ml em 1 litro de água durante 1 hora, tá? Você enfia o alimento lá dentro, deixa lá dentro e depois você tira essa água. Se vocês pudessem examinar essa água, vocês iam ver a quantidade que tem de doenças ali dentro, de agrotóxicos ali. Porque o iodo, ele é quelante. Então, ele gruda no que é errado ali, no que é metal pesado, no que é metal tóxico. Ele é antagonista dos metais. Então, ele quela, né? Ele gruda no que é ruim. Então, você vai tirar aquela água daquele alimento, jogar fora, lavar os seus alimentos para sair aquela água de fora ali, e aí depois você consome o alimento, já ele vai estar sem agrotóxico, tá? Isso é uma boa, inclusive, vocês indicarem para os seus pacientes, tá? Uma forma legal de você colocar também é você fazer a própria suplementação de iodo, que é com o Lugol 5%. Você coloca o Lugol 5%, 2, 3 gotinhas, dependendo da quantidade de intoxicação do paciente, você pode colocar até 5 gotinhas ali, que vai ajudar muito o organismo a destoxificar desses metais. E, obviamente, parar com as coisas que aumentam metal, né? Se a pessoa tem uma obturação de amálgama, precisa ir no dentista, que se não me engano, é dentista biológico que fala, que sabe retirar isso de uma forma inteligente, sabe tirar isso de uma forma legal. Diminuir questão de panelas, né? Panela que libera alumínio, libera nessas coisas todas aí. A cerâmica é a mais indicada, tá? Mas assim, a gente não consegue fazer tudo, né, gente? Passar a fórmula do tratamento de mitocôndria. Não tem a fórmula aqui, tá, Josiele? A fórmula está na fraternidade. Eu não tenho ela aqui agora porque é uma fórmula grande, né? Toda vez que eu dou aula, eu sempre falo para os alunos, ó, não tem, eu não vou colocar aqui porque não vou ficar falando muito tempo sobre a fórmula, sobre dosagem, essas coisas todas. E eu sempre coloco depois, tem um materialzinho depois que eu coloco, nem que seja só com as formulações que eu indiquei, tá? E a gente vai... E aí eu coloco para vocês lá, tá? Eu vou colocar para vocês lá na fraternidade. Gente, alguém aqui tem dúvidas sobre o que a gente conversou aqui? Quer perguntar mais alguma coisa? Ou querem perguntar sobre a nossa turma que vai abrir segunda-feira em relação a distintivo, em relação à perícia, em relação à fraternidade, né? Quiserem perguntar alguma coisa, deixa eu